A todos. É muito bom esse momento de podermos partilhar um pouco, das nossas realidades de igreja e, ao mesmo tempo, ajudar no crescimento de todos e de cada um. Eu sou o Padre Antônio Xavier, eu pertenço à Comunidade Canção Nova e sou assessor na CNBB atualmente. E a minha formação específica, eu sou mestre em exegese bíblica e arqueologia. Morei inclusive um tempo em Jerusalém, onde foi a minha própria formação, e ali eu tive assim a oportunidade de ter contato com muitas denominações cristãs, os ortodoxos, tantos outros ali, que têm assim esse cunho importante de ter exatamente a vida centralizada na Eucaristia, assim como nós. Bem, agora aproveito para partilhar um pouco disso nesse nosso foco específico que diz respeito à Santa Missa, colocando alguns elementos que nos ajudam a compreender a sua importância e, ao mesmo tempo, como que tudo se desenvolve. Bem, antes de mais nada, a Santa Missa, ela surge ali a partir da última ceia, onde foi Jesus quem esteve com seus discípulos e que instituiu essa parte nova, que nós chamamos hoje de liturgia eucarística. A primeira parte de liturgia da palavra, a ceia judaica já tinha, embora articulada de uma forma diferente. Então a nossa missa, ela se divide primeiramente em duas partes, dois grandes blocos. O primeiro é aquele da liturgia da palavra. A liturgia da palavra começa desde ali os ritos iniciais até a oração dos fiéis, quando ela é feita, E a liturgia eucarística começa então ali do ofertório e vai até o final mesmo da celebração. Bem, se formos ver parte por parte, para não ter que explicar os blocos assim, mas os pedaços que vamos seguindo, nós começamos sempre com em nome do Pai, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse que é um gesto importantíssimo de invocação da Santíssima Trindade sobre nós, O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o que poucos sabem é que não é só o sinal da cruz que estamos fazendo por causa da cruz de Nosso Senhor, mas é um sinal bem rico e bem cheio, inclusive, de teologia, que na Igreja Latina Antiga era tido Pai, Filho e Espírito Santo como primeira invocação diz respeito ao movimento de salvação, Deus que enviou o seu Filho ao mundo e das trevas, simbolizado pelo lado esquerdo, nos conduz à sua luz, simbolizado pelo lado direito. É interessante que é assim que a gente começa. Já é uma profissão de fé que Cristo é o nosso Salvador. Os ortodoxos eles fazem de uma maneira diferente. Eles juntam esses três dedos em sinal da Trindade e fazem assim. A primeira coisa é igual à segunda, só que eles fazem do lado direito e depois do esquerdo, que é o testemunho que eles dizem, que nos trouxe a sua luz, que trouxe a sua luz para nós, para as trevas nas quais nos encontrávamos. É uma diferença muito simples, é isso que provoca esse gesto diferente por parte dos ortodoxos. E claro, para eles também é um símbolo evidente. O Cristo veio do Oriente para o Ocidente. Mas ok, é esse o sentido básico. Depois então nós vamos ter como bloco direto o ato penitencial, que todos nós conhecemos. Ele pode ser cantado ou pode ser rezado. O sentido do ato penitencial não é de sacramento da penitência. É importante lembrar esse tipo de coisa. O ato penitencial não está ali para perdoar pecados. Nós invocamos a misericórdia de Deus sobre nós. É isso que nós fazemos. O ato penitencial é o momento onde eu reconheço a minha condição de pecador. Não é o momento que eu estou confessando os meus pecados. Tanto que no final não se recebe uma absolvição. Não é dito eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que isso é próprio do sacramento da confissão, da reconciliação, da penitência, são vários os nomes. O ato penitencial não é para perdão de pecados. Não serve para perdoar os pecados. Ele é um reconhecimento assim, eu estou participando, entrando na casa de Deus em um rito que é santo, estou reconhecendo o seguinte, eu não sou digno, por isso eu peço piedade para que eu possa ser aceito. E assim termina realmente por acontecer. Existe por aí, em alguns lugares, já encontrei muito disso,
onde se trata assim, mas o ato penitencial ele é capaz de perdoar os pecados veniais. É ou não é? Bem, os pecados veniais, como nos lembra o próprio catecismo, eles são perdoados também pelo sacramento da penitência, mas eles podem ser cobertos pela caridade. E por isso que São Paulo lembra, a caridade cobre uma multidão de pecados, falando dessa realidade bem concreta. Então, os pecados veniais podem ser perdoados pelo ato penitencial? Por ele não, mas pelo conjunto da missa sim, porque é uma prática, de qualquer forma, uma prática de piedade. E os veniais podem ser perdoados a partir de prática de piedade também. Mas lembrando, não se é obrigado a confessar os pecados veniais, embora é bom que o faça, para alinhar a consciência e para realmente ter certeza que recebeu o perdão, né? Que pode até ter mais formas de se receber perdão, mas não tem como você ter certeza que recebeu. O sacramento da penitência dá essa certeza, essa garantia. Então é ali onde entra especificamente o ato penitencial. No começo, como se eu chegasse na casa de alguém com os pés, o sapato meio sujo, e eu estou ali passando os pés ali na... chutei a mesa, né? Passando os pés ali no tapete para limpar os pés e poder entrar. Esse é o ato penitencial. Depois, então, vem o Glória, que não tem todos os dias, né? O Glória está presente nos dias de festa e nas solenidades. O domingo sempre tem, porque o domingo é sempre uma solenidade, né? Está presente exatamente ali. O Glória, ele é cristológico, embora se tenha acontecido no século passado uma tendência na França de se colocar o Glória como sendo trinitário, até várias músicas que cantam, às vezes na missa, não são muito adequadas porque, no fundo, elas não tratam da questão principal que é Nosso Senhor, né? Embora a primeira parte do Glória seja dedicada ao Pai, mas o foco mesmo é ali o Filho, né? Então é proclamar Jesus como Senhor, tanto que é a parte mais comprida de todas. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. E aí com o Espírito Santo, que é o único momento que ele entra ali no Glória, né? Na glória de Deus Pai, amém. Começa com o Pai e termina com o Pai. Mas o Glória ele é cristológico. Por isso o ideal é que se cante, quando não se reza, exatamente aquele texto que ali foi elaborado, né? Que é o texto próprio litúrgico, para que não tenha esse tipo de perda, porque de certa forma existe uma profissão de fé que está sendo colocada. Nos dias comuns ele não é cantado, não é lido, né? Não é rezado, mas simplesmente por uma questão de simplificação, né? Mas todas as festas, por exemplo, a festa dos apóstolos, festas de Nossa Senhora, o Glória está sempre presente. A outra coisa importante diz respeito à próxima parte, que é a liturgia da palavra. A liturgia da palavra sempre decorre daquele jeito: primeira leitura, seguida de um salmo. Quando se tem uma solenidade, aí vem uma segunda leitura, como acontece aos domingos, senão ela não vem. Imediatamente vem o Evangelho. É interessante observar que existe uma separação entre um ciclo chamado trienal, que é o A, B e C, que ocorre nos domingos, né? E aquele que é chamado de bienal, de 2 em 2 anos, né? Ano par e ano ímpar, em relação à primeira leitura. O Evangelho é sempre o mesmo durante a semana. Tipo, o Evangelho da segunda-feira da quinta semana do tempo comum é sempre o mesmo, mas a primeira leitura muda quando o ano é par e quando o ano ele é ímpar. Isso é feito nos dias de semana com a intenção de que se possa tentar ler toda a Escritura durante o ano litúrgico. Não se lê tudo, mas se lê um pouco de todos os livros, realmente. E os evangelhos, durante a semana, eles não seguem aquele curso do evangelho do ano, que é separado por A, B e C, sendo Mateus, Marcos e Lucas, né, assim respectivamente, A, B e C, sempre para os domingos, com exceção das grandes solenidades, onde já tem um evangelho, tem leituras que já são próprias para aquela data. E aí é uma outra forma de se fazer. Então, durante a semana muda ano par e ano ímpar, e nos finais de semana, A, B e C. Por isso a gente tem um evangelista privilegiado durante o ano, que nós vamos várias vezes, né, sequencialmente, mas várias vezes vamos estar lendo
proclamando, melhor dizendo, a palavra mais adequada, uma parte dele para que possa ser então o Evangelho colhido por nós. Claro, depois disso vem imediatamente a homilia, né? E aí na homilia ela tem essa função, como a própria palavra diz, ela é uma conversa entre aquele que preside e a assembleia, mas não é conversinha não, é uma conversa que tem a intenção de ajudar na compreensão do texto, daquelas leituras, especialmente do Evangelho, por isso deve estar centralizada ali, e ao mesmo tempo tem a intenção de atualizar, de trazer para o nosso contexto aquele sentido que já estava ali dentro da própria palavra, do próprio Evangelho, né? Por isso, as recomendações são sempre, todas as vezes que se toca nesse assunto, os documentos da Igreja, né? Quer seja pronunciamentos do Papa, quer seja documento oficial, quer seja da própria Conferência dos Bispos, né, da CNBB aqui no Brasil, sempre vai fazer a recomendação que a homilia ela deve ser curta, clara e objetiva. Então, ela deve chegar naquilo que é mesmo, não ser longa demais. Agora, esse longo demais pode ser um pouco variável, porque depende da circunstância onde ela é colocada, ela pode até se alongar um pouco mais, mas não deve se alongar demais, exatamente para preservar duas coisas. Uma coisa, a natureza da própria homilia e a boa compreensão de quem ali participa, e por outro lado também, para não desequilibrar a missa, de ter uma liturgia da palavra muito extensa e depois uma liturgia eucarística desse tamanho, né? E a gente fica com uma coisa desproporcional, desequilibrando o rito, né? Isso não é bom e vale inclusive para as próprias celebrações da palavra. Mas isso é mais uma coisa de nós, os padres, né? Nós vamos nos policiando e vai tentando, né? Às vezes tem alguns que têm mais dificuldade, que são mais prolixos, que falam mais, né? Tem outros que são mais sintéticos, né? Aí depende muito, né? Mas não dá para também querer criar confusão por causa disso. Bem, finalizada a homilia, nós vamos ter então o credo, que só é rezado nas solenidades. Domingo, todo domingo tem, porque domingo é sempre solenidade. Só nas solenidades. As festas não tem o credo, só solenidade. E ali realmente é a nossa profissão de fé, que nem exige maiores explicações, né? No passado, ele era utilizado como sinal pedagógico, né? Se dizer aquilo que se crê para que se possa assumir com profundidade. Bem, depois então nós vamos ter a oração dos fiéis, que pode ser feita de maneira espontânea ou nos formulários, como nós costumamos fazer, nos livrinhos litúrgicos, tem várias propostas diferentes. Agora, o importante é que a oração dos fiéis também não seja longa demais e tem que tomar sempre um cuidado, que é evitar que ela venha a ter um caráter um pouco ideológico. Ou seja, não é lugar de ficar passando, fazendo aquelas que a gente fala de fofoquinhas carismáticas, né? Onde alguém vai e diz, então vamos rezar pelo João, porque o João está com uma situação complicada, assim, assim, assim. E não é lugar disso, né? E muito menos de se fazer promoção, né? Vamos rezar por uma coisa e aí tem uma história comprida que... Não, é para aquilo que a igreja está vivendo, para aquilo que a comunidade está vivendo. Tanto que dentro de uma ordenação, dentro de um casamento, quando o casamento é feito com missa, a oração é até própria, né? As orações dos fiéis é preparada para isso, por causa do que ali já está presente. Então deve ser encarnada, né? Não deve ser uma coisa abstrata. Bem, depois nós entramos então no rito eucarístico, a liturgia eucarística, que faz um caminho, um processo muito bonito. Começa com o ofertório, que é o momento que nós oferecemos a Deus o fruto do nosso trabalho. Isso é interessante de ser visto. Nós não oferecemos, no ofertório que vai ser consagrado, não são produtos primários. Não estamos oferecendo a uva e o trigo. Embora às vezes a gente ponha ali simbolicamente para dizer que ninguém vai ver o vinho e a própria hóstia ali que estão guardadas, né? Ninguém vai enxergar. Então simbolizamos por isso com o trigo e com a uva, mas nós não oferecemos simplesmente a uva e o trigo como elementos primários da natureza. Não oferecemos assim.
Nós oferecemos vinho e oferecemos pão, assim como Jesus utilizou ali na instituição da Eucaristia. Isso por quê? Primeiro, porque são dois alimentos muito simbólicos. Eles envolvem uma realidade muito mais ampla do que aquilo que é o fato simplesmente de ser um alimento. O vinho está relacionado na Sagrada Escritura com alegria, é considerado o sangue da uva também, relacionado com sofrimento, alegria, festa, família, tudo isso, né? Celebração. E o pão está associado com um alimento mais simples que se carrega, aquele que se usa para saciar de verdade a fome e que é um alimento barato, ou seja, acessível a todos. Não pelo fato de ser acessível, mas por dizer, é um alimento de todos. Então, nós oferecemos alimentos ali, que serão aqueles que vão ser consagrados, que foram tratados, como nós dizemos, fruto da terra e do trabalho do homem. Nós trabalhamos sobre aquilo para que fosse pão, não é simplesmente trigo. Trabalhamos sobre o suco da uva para que fosse vinho. Então, nós estamos oferecendo a Deus não o que se encontra solto pela natureza, mas estamos oferecendo o fruto realmente do nosso trabalho, mas claro, marcado pela generosidade de Deus que nos deu aqueles alimentos primários. O Padre vai apresentá-los exatamente desse jeito. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, o trabalho do homem, que agora vos apresentamos para nós e vai tornar pão da vida. E depois com o vinho, né, fruto da videira, do trabalho humano, que agora vai se tornar para nós vinho da salvação. Exatamente nesse sentido bonito de perceber que se trata de algo que nós oferecemos, que nos foi dado, nós o transformamos e apresentamos para que Deus o transforme e possa alimentar-nos não mais no corpo, mas na alma. Bem, essa é a parte bem importante do que é oferecido. Pode-se usar qualquer coisa para consagrar? Não. Somente esses dois alimentos que são aqueles que Jesus realmente utilizou. Ah, mas eu já vi foto na internet de padre celebrando ali, conversa de que foi com pipoca, que tem não sei o que tem isso. Então, simplesmente a consagração não acontece. Se não for pão e não for vinho, no final das contas não será corpo e sangue de Jesus. Será outra coisa, certo? Tem que respeitar esse princípio. Inclusive, o ano passado o Papa Francisco, né, por meio lá da Congregação para o Culto Divino, se posicionou novamente sobre isso. Bem, aí nós vamos ter a liturgia eucarística, que é realmente uma grande conversa entre o celebrante e Deus Pai. Né? Se pede tudo ao Pai para que o Pai realize novamente ali nas espécies aquilo que ele já realizou na vida concreta do próprio Cristo, para que possa ser o nosso alimento. E assim vai acontecer. São várias as partes ali, que a adoração eucarística é feita para colocar em evidência um conceito ou um contexto. Né? A oração eucarística 1, que é aquela de composta, nós dizemos que é a mais solene, né? Mas ela é a do Concílio de Trento. Vamos ter a 2, que ela é baseada numa muito mais antiga, de Santo Hipólito Romano. E vamos ter a 3, que tem um outro contexto, a 4, que conta a história da salvação. Aqui no Brasil, das 5 em diante, são nossas, né? O missal mesmo de Roma prevê só essas 4, as outras nós temos autorização para tê-las, né? Elas foram aprovadas de maneira particular e por causa disso nós temos a 5, que é do Congresso Eucarístico de Manaus, e as outras que vão para diversas situações, inclusive aquelas das crianças. Isso é muito interessante. Bem, o finalzinho mesmo ali será o momento onde nós vamos receber o Senhor, né? Você pode perceber que um pouco antes disso o abraço da paz tem caído num certo desuso no nosso meio, porque desde que o Papa Bento XVI escreveu aquele documento Verbum Domini, ele comenta desse detalhe de que o abraço da paz deveria ser discreto. Eu, como morei fora, é normal nos outros lugares que sejam discretos. No Brasil a gente é muito mais de festa, aliás, a gente estive na África é mais ainda, né? Esse contexto festivo, de abraça todo mundo, vai de lá, vai de cá. E aí, para não perturbar o bom andamento da celebração, e eu digo perturbar é o seguinte, a gente está num momento de intensa concentração e parte para o momento de festa para depois ir para o cordeiro de interiorização de novo. Para evitar isso, em muitos lugares, né,
nós começamos a não usar sempre, só de vez em quando, só quando é o caso, o abraço da paz, e não se passe diretamente para o cordeiro. O abraço da paz seria aquilo, né? Como Jesus diz, eu vos dou a minha paz, né? Reconciliar-se com os outros antes de apresentar o sacrifício, é esse o contexto ali do abraço da paz. Depois, então, nós caminhamos para o momento da comunhão, e aí vamos caminhando para a finalização da própria missa, um grande momento de agradecimento, e aí então a bênção ali final. Bem, mais algumas coisinhas a mais eu quero falar também. Por exemplo, a importância da missa para todos nós. Bem, na Santa Missa nós recebemos o corpo e sangue de Jesus, que é benefício para nós. É corpo doado, é sangue derramado, como se diz muito claro na liturgia. E esse contexto é que nós precisamos receber e entender, que a Eucaristia é para o nosso crescimento espiritual. Privar-se disso é privar-se de um bem. É como alguém que resolve não comer alimentos que têm ferro e depois termina com anemia. Privar-se disso é privar-se de um bem. A Igreja já tem diretamente como mandamento que se participe das missas todos os domingos e as solenidades do Senhor, que ali se esteja realmente, para que possa então comungar ali do corpo e do sangue do Senhor, né? Claro, é necessária a preparação, é necessária a confissão, que é pedida ao menos uma vez por ano, né? Agora, tem uma diferença daquilo que a Igreja pede e aquilo que propõe. O que se pede é o mínimo, que se participe das missas aos domingos e as solenidades ali do Senhor, aquelas que são prescritas, né? Por outro lado, é aconselhado que se participe, como dizíamos ontem, que foi o dia do Papa São Pio X, que foi aquele que incentivou a comunhão frequente, que o quanto mais se aproxima da Eucaristia, o quanto mais se adora, o quanto mais se comunga, o benefício é pessoal. Então, quanto mais se puder participar, melhor. Quanto mais se puder, melhor, que é para o nosso próprio crescimento espiritual. É Deus quem vai se enraizando, e como aquela expressão de Santo Agostinho, né? Não é tu não me transformarás em ti, serei eu que te transformarei em mim, como sendo Jesus dizendo no momento que comungamos. É o momento que vamos sendo cristificados, vamos dizer assim, crescemos de verdade na graça de Deus. Agora, as missas que são semanais, elas não substituem a dominical. Pode até não se ir à missa durante a semana, mas aos domingos necessariamente tem que ir, especialmente para os catequistas, porque, claro, né, você que está à frente, que está ali buscando, ensinando, mostrando, se você não crescer, como é que vai, né? Até porque a gente precisa adquirir a boa prática, o conhecimento mais claro do rito, para que nada seja pesado e nem estranho, mas ao contrário, possa ser... Estava demorando, né? Uma secura danada aqui em Brasília, mas estava demorando, inclusive, para... Desculpa, misturei as frases. Exatamente para que se possa crescer na graça de Deus. É importante saber, aquelas que são as missas semanais não substituem as dominicais. As dominicais são tidas como missas de preceito, que inclusive quem não participa depois deve aproximar-se do sacramento da confissão. Isso é uma coisa importante, porque não se forma um caráter verdadeiramente cristão, católico ali, se não for pela graça de Deus. Se for só conhecimento, nós vamos cair no gnosticismo, vamos ser racionalistas e não vamos realmente comungar do mistério. E o mistério é esse, né? Eis o mistério da fé. Bem, por isso, essa divisão propriamente, nós já vimos em relação à missa, vimos a importância, essas partes, como se faz. Se vocês tiverem algum outro questionamento, a gente pode pontualmente responder, né? Eu quero, então, nesse momento, deixar meu muito obrigado a todos vocês que são catequistas, esse trabalho de evangelização tão importante no nosso tempo e que às vezes é até invisível, transparente, né? Mas eu quero agradecer muito. Se hoje eu sou padre porque eu tive bons catequistas. Os meus pais ajudaram muito, mas aqueles que consolidaram a obra realmente foram bons catequistas,
que se não tivessem feito por mim aquilo que eu não podia, jamais eu teria conseguido identificar a voz de Deus no momento da minha vocação. Por isso eu deixo meu muito obrigado a todos vocês e peço que Deus os abençoe muito, muito, e que o dia do catequista possa ser celebrado como um dia daqueles que doam de si para que outros possam conhecer a Deus. É um gesto extremo realmente de caridade. Eu sei que não é fácil dividir tempo, se preocupar com as coisas, às vezes dá trabalho às pessoas nesse nosso mundo tão questionador, mas vocês, eu peço assim que aguentem firme, né? Que sejam vigorosos naquilo que faz, porque o bem que se faz às vezes demora muito tempo para perceber. Os meus primeiros catequistas hoje não estão mais vivos e eu sou padre agora, né? Mas que Deus possa abençoar a todos vocês, os conduzindo também sempre no caminho da sua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus e obrigado.